Quem nunca escutou a frase: "Ah, eu comecei a engordar depois que comecei a tomar anticoncepcional"? Se você toma a pílula anticoncepcional, com certeza já passaram algumas dúvidas sobre o que corta o efeito dela, se ela engorda e algumas outras dúvidas. No vídeo de hoje eu separei as 10 dúvidas mais frequentes sobre a pílula anticoncepcional. Vamos saber mais? Oi meninas, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Bonaccordi, eu sou médica ginecologista, especializada em cirurgia minimamente invasiva. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as dúvidas mais frequentes que eu recebo no consultório sobre as pílulas anticoncepcionais. Provavelmente alguma dessas dúvidas já passou na sua cabeça. Não, essa é a dúvida mais comum sobre as pílulas. Apesar de ser muito frequente esse mito que as pílulas anticoncepcionais engordam, nenhum estudo científico até o momento conseguiu comprovar essa relação de ganho de peso com o uso do anticoncepcional. O que acontece de fato é que as pílulas anticoncepcionais são compostas por hormônios sintéticos que são produzidas em laboratório. E algumas mulheres podem apresentar retenção de líquido associada ao uso das pílulas. Para a maioria das mulheres, essa retenção de líquido é muito discreta e acaba passando despercebida. Mas caso você entre no grupo de mulheres que apresenta uma retenção hídrica importante, é necessária uma avaliação com seu ginecologista para tentar trocar o anticoncepcional por um tipo de progesterona um pouco mais diurética ou até mesmo um outro tipo de anticoncepcional que não a pílula. Essa é uma dúvida muito importante, porque alguns antibióticos podem sim cortar o efeito da pílula. A rifampicina, por exemplo, que é um antibiótico que a gente utiliza para tratar tuberculose, diminui o efeito do anticoncepcional. Além disso, a claritromicina e eritromicina, que são antibióticos que a gente costuma utilizar para tratamento de doenças respiratórias, também diminuem o efeito do anticoncepcional. Além disso, alguns antifúngicos, antivirais, como por exemplo para tratamento do HIV e da hepatite C, além de alguns anticonvulsivantes, podem diminuir o efeito da pílula. Por isso, é fundamental uma avaliação com seu ginecologista antes de iniciar um método anticoncepcional e também avisar o médico quando acontecer a prescrição de algum antibiótico ou alguma medicação que não estava habitualmente sendo utilizada. Isso evita a interação das medicações e a diminuição do efeito do anticoncepcional. Sim, esse é um tópico que merece muita atenção. Quem nunca sofreu com diarreia ou vômito? Pois é, os vômitos ou diarreias intensas podem interferir na absorção do anticoncepcional. Se acontecer um episódio de diarreia ou vômito intenso de 3 a 4 horas após a ingestão do anticoncepcional, você deve considerar que você não tomou anticoncepcional naquele dia. Se isso acontecer, converse com a sua ginecologista para que a conduta mais adequada seja tomada. Isso irá depender basicamente do dia da cartela em que esse episódio aconteceu. Não, os anticoncepcionais não precisam de período de descanso. Esse é um dos maiores mitos que circulam sobre os anticoncepcionais. O risco de trombose associado ao uso das pílulas é maior no primeiro ano de uso. Sendo assim, essas pausas sem indicação médica podem inclusive aumentar o risco de trombose e irregularidade menstrual associada ao uso da pílula. Mais um mito muito comum associado à pílula anticoncepcional. Emendar a cartela não traz nenhum prejuízo adicional às mulheres. O que acontece quando emendamos as cartelas da pílula por mais de 3 meses seguidos é que os sangramentos começam a acontecer de uma forma mais irregular. Portanto, se o intuito for não menstruar usando essas pílulas anticoncepcional emendada, o ideal seria trocar para um tipo de pílula que já acontece sem pausa. Não, mas existem alguns detalhes que merecem atenção. Isso é válido somente para as mulheres que usam a pílula corretamente. O uso correto do anticoncepcional bloqueia a ovulação. E quando não há ovulação, a mulher não consegue engravidar. Sendo assim, se você está no período de pausa do anticoncepcional e fez seu uso correto no mesmo horário durante todos os dias, você não ovulou e, portanto, não consegue engravidar
nas relações nesse período de pausa. Agora, se o uso das pílulas foi incorreto ao longo do mês, você pode engravidar não só no período da pausa, como também ao longo do mês todo. Então fique atenta! Se você não costuma usar as pílulas de modo correto, o ideal seria passar no seu ginecologista e avaliar um outro método anticoncepcional, como por exemplo o Implanon ou os DIUs, que permitem uma proteção por longa duração. Sim, os anticoncepcionais combinados, ou seja, aqueles que contêm estrogênio e progesterona, podem sim aumentar um pouco o risco de trombose. A causa ainda não está muito bem estabelecida, mas o que a gente sabe é que o risco de trombose associado ao uso da pílula é maior no primeiro ano de uso. Apesar disso, as tromboses são raras. Estima-se que as pílulas aumentem o risco de trombose de 2 a 3 vezes, ou seja, passa de 2 a 3 casos em cada 10 mil mulheres para 5 a 9 casos em cada 10 mil mulheres. Alguns fatores, como as trombofilias, o tabagismo e a idade, são importantes na hora da gente escolher um método anticoncepcional, além de não ser recomendado as trocas frequentes de anticoncepcional ou as pausas por um período muito prolongado. De um modo geral, o melhor tipo de anticoncepcional para a pele oleosa são os anticoncepcionais combinados, que contêm estrogênio e progesterona. Isso porque o estrogênio acaba diminuindo um pouco a circulação dos androgênios, que são os hormônios masculinos, e com isso diminui um pouco a oleosidade da pele. No futuro, vou fazer um vídeo explicando detalhadamente sobre isso. Sim, é importante o uso no mesmo horário. Isso porque o efeito da pílula acontece por 24 horas. Se acontecem atrasos muito frequentes, essa ação pode ser diminuída. Não, o uso da pílula não prejudica a fertilidade. Após a interrupção do uso da pílula, os ciclos menstruais com ovulação voltam a ocorrer normalmente, e isso não irá atrasar a fertilidade. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o seu like e encaminhar para suas amigas. Se ficou ainda com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Até a próxima, um beijo!